Boa noite, amados amigos e irmãos aqui presentes, aos ministros e congregações também em diferentes países reunidos nesta noite, bem como uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde se encontre nesta ocasião. Para hoje, leamos no livro dos Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o 9, e nos diz da seguinte maneira: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevada às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Nos abra a palavra e o nosso entendimento para compreendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Hoje nós teremos a introdução à escola bíblica do próximo domingo. E o tema é a Igreja de Deus, recebendo o poder de Deus pela fé. Esse é o tema do estudo bíblico do próximo domingo, da escola bíblica, ao qual daremos introdução, algumas palavras de introdução a esse tema que teremos no próximo domingo com a ajuda de Deus. A Igreja de Deus recebendo o poder de Deus pela fé. Quando Cristo esteve na terra há 2000 anos atrás, estava em seu ministério terreno de 3 anos e meio, cumprindo a primeira parte da semana de número 70 e as 70 semanas da profecia de Daniel, no capítulo 9, consta de 70 semanas e cada semana equivalente a 7 anos. E, consequentemente,
A semana de número 70 tem 7 anos. E desses 7 anos, Cristo cumpriu a metade em seu ministério terreno. Cumpriu os primeiros 3 anos e meio. E depois do dia de Pentecostes se abriu a brecha da dispensação da graça para a salvação de todo aquele que creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa brecha corresponde ao tempo da Igreja do Senhor Jesus Cristo durante a dispensação da graça. Começando no ano 33, no tempo da morte de Cristo, da sua ressurreição e da vinda do Espírito Santo, com o qual se inaugurou a dispensação da graça, a qual ainda está vigente, porém muito em breve essa brecha da dispensação da graça será fechada e se abrirá para o povo hebreu a segunda parte da semana de número 70, que consta de 3 anos e meio, que falta a Israel do pacto de Deus com ele. Para o tempo dos apóstolos, a ordem foi para aquele tempo de era de pedra angular. A era da vinda de Cristo, que é a pedra angular ou a pedra de ângulo, vindo à igreja do antigo pacto ao povo hebreu, o qual teve também 7 etapas, com os seus mensageiros correspondentes, do qual João Batista foi o último dos 7 mensageiros para Israel, o qual foi o precursor da primeira vinda de Cristo. E já transcorreram aproximadamente 2000 anos, desde o dia de Pentecostes até hoje. E a dispensação da graça ainda está aberta, onde, como sucedeu em diferentes eras passadas, Deus continua chamando e juntando seus escolhidos do último dia para completar sua igreja na era de pedra angular. E em seguida, será fechada essa dispensação da graça, quando Cristo sairá do trono de intercessão, onde ele está como sumo sacerdote, fazendo intercessão com seu sangue por todos aqueles que o recebem como Salvador, limpando-os de todo pecado. E aos que já estão dentro do corpo místico de Cristo, na sua igreja, perdoando toda falta, erro ou pecado, limpando-os de todo pecado com seu sangue precioso. E assim, os mantém limpos na sua igreja. Portanto, os membros da sua igreja são o corpo místico de Cristo, que chegou à era de pedra angular. Como lá, no tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, também tinham chegado à era de pedra angular. E a pedra de ângulo é Jesus Cristo na sua primeira vinda. E a pedra angular é Jesus Cristo em sua segunda vinda. A vinda do Messias é a vinda da pedra angular. E o povo que esteve lá há 2000 anos atrás, lá no tempo da primeira vinda de Cristo, foi o povo que formou a era de pedra angular, na qual se cumpriu a primeira vinda de Cristo, e à qual o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Aqueles que estavam lá no aposento alto, esperando o cumprimento da vinda do Espírito Santo, o qual operaria o novo nascimento em todos os crentes em Cristo,
começando com aquele grupo de escolhidos que seguiram a Jesus Cristo em seu ministério terreno. Eles estavam vivendo na era de pedra angular, daquele tempo, porque tinham ali a pedra de ângulo, a primeira vinda de Cristo. E para o último dia, na etapa de pedra angular, a segunda vinda de Cristo se cumprirá. E os crentes em Cristo receberão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como, lá naquele tempo, receberam o poder, como Cristo lhes falou, assim também para este tempo final, receberão poder para que recebam uma transformação, não somente espiritual, mas uma transformação física que está prometida na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58, e na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 12 em diante. E também na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21, onde nos diz da seguinte maneira, e vamos ler isso, para que tenhamos o quadro claro do que nós temos de esperar neste tempo final. Porque é importante que nós saibamos o que Deus prometeu para os crentes em Cristo deste tempo final. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21 nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, nós temos a promessa de que a vinda de Cristo para o último dia será para transformar os nossos corpos físicos e, consequentemente, nos dar corpos eternos, imortais, corpos glorificados, na semelhança do corpo glorificado que Ele tem, o qual está tão jovem como quando Ele subiu ao céu. O reverendo William Branham nos disse e está aqui num extrato, no livro das citações, na página 69, parágrafo 597, esse é um extrato da mensagem A Maneira de um Verdadeiro Profeta, pregada em 1962. E ele diz assim: e como Elias foi para baixo ao Jordão um dia e o golpeou e se apartou para trás, e ele cruzou ao outro lado. Ele ia com Eliseu, o qual não quis deixá-lo nunca. Assim vejam o que significa isso para nós neste tempo final. Disse: e quando nós cheguemos ao Jordão com Cristo, nós temos uma porção. Porém, quando nós retornemos
iremos com 2 porções. Nós temos a vida eterna, a ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. Mas então, com a volta de Cristo, nós iremos para trás com as 2, com a ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual. Então nós teremos uma dupla porção. Ou seja, assim como nós recebemos a ressurreição espiritual, ao recebermos Cristo, sermos batizados em seu nome na água, e ao receber seu Espírito Santo, obtivemos o novo nascimento, essa ressurreição espiritual. E teremos a ressurreição física, que será, para os que morreram, a ressurreição deles em corpos eternos, glorificados e jovens para toda a eternidade. Como o corpo que Jesus Cristo tem, que é eterno, glorificado, está jovem para toda a eternidade. E nós, os que vivemos, seremos transformados e então teremos essa ressurreição física ao recebermos a transformação dos nossos corpos. Tão simples assim. E os crentes em Cristo do seu dia, logo depois da morte de Cristo, seu sepultamento e ressurreição, e estarem com Cristo ressuscitado por 40 dias, lhes aparecendo e lhes falando do reino de Deus por 40 dias, em seguida ele se foi, ele subiu ao céu. E os 2 anjos apareceram aos apóstolos e lhes disseram: o que estão olhando ao céu? Este mesmo Jesus que foi tirado dentre vós, a si mesmo virá, como o viram ir. Esses anjos são os mesmos que estiveram lá na tumba, quando Cristo foi ressuscitado. E nos perguntaríamos, quem são eles? Quais são os nomes desses anjos? Quando nós os virmos, lhes perguntaremos. Assim, vejam vocês que os anjos que ministram ao Senhor, mesmo quando esteve orando e jejuando lá no deserto, os anjos serviam a Cristo. Os anjos ministradores que lhe acompanhavam em seu ministério. E assim como foi preparado um grupo de crentes em Cristo para receberem a ressurreição espiritual, ressuscitarem para uma nova vida, a um novo reino, ao reino de Deus, nascerem no reino de Deus, também haverá uma ressurreição física para eles e também para os que partiram em diferentes etapas da igreja e para os que estiverem vivos. Haverá uma transformação sem verem morte. E tudo será ante a trombeta final, a trombeta de Deus, a voz de arcanjo e trombeta de Deus, que está prometida na Escritura, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 40 ao 48, no capítulo 14, do versículo 5 em diante, também no capítulo 15, do versículo 15 em diante, e da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12, e daí em diante. E também na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo em diante, nos fala de que nós não fomos colocados aqui para a ira, senão para a salvação. E tudo isso será para os que morreram em Cristo, serem ressuscitados em corpos glorificados, eternos e jovens. E para os que estivermos vivos na etapa correspondente a este tempo final, que é a etapa de pedra angular, nós seremos transformados conforme o programa divino. E isso será a igreja de Deus recebendo o poder de Deus
pela fé. Aí, a igreja receberá toda a plenitude do poder de Deus. Aí, nessa era, se manifestará plenamente o poder de Deus. Nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A fé para o rapto, Cristo, o anjo forte, a dá com os 7 trovões, com a sua voz clamando, como um leão quando ruge. Cristo, em sua vinda, falando à sua igreja, no último dia, com essa voz de trovão, falando como leão da tribo de Judá, nos revelando o mistério da sua vinda, porque o mistério da vinda de Cristo está contido nos 7 trovões do capítulo 10 do Apocalipse, versículo 1 em diante. Portanto, a igreja de Deus, recebendo o poder de Deus pela fé, estará neste tempo final igual esteve a igreja, os crentes em Cristo, há 2000 anos atrás, quando estavam onde? Na era de pedra angular, e se reuniram lá no aposento alto para receberem o poder de Deus, serem testemunhas de Cristo em Jerusalém, em toda a Judéia e no mundo inteiro. E para este tempo final, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará no aposento alto da era da pedra angular, para receber todo o poder de Deus, o poder de Deus em toda a sua plenitude, a tal grau que receberá a sua transformação e, consequentemente, receberá todo o poder de Deus que está prometido para ser manifestado neste tempo final. E, como consequência, obterá a ressurreição espiritual, que é o novo nascimento, quando se obtém o corpo angelical, como sucedeu nas diferentes etapas da igreja. Se recebe o novo nascimento e, neste tempo final, também receberá a transformação dos seus corpos, porque estará no aposento alto da era da pedra angular, onde estará se cumprindo também o ano do jubileu, como se cumpriu lá, com tudo o que contém o ano do jubileu. No ano do jubileu, os escravos eram libertados automaticamente. Todos aqueles que reclamavam a sua liberdade. Assim também é no espiritual. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, deixa de ser escravo no reino das trevas para ser livre no reino de Deus, no reino de Cristo. E no último dia, também receberão a liberdade física, que será a adoção de cada filho de Deus como filho de Deus, com um corpo glorificado e eterno, que será a adoção ou a redenção do nosso corpo físico, obtendo a redenção do corpo, que será a nossa transformação, quando obteremos o corpo glorificado eterno como o corpo de Cristo, e para toda a eternidade. Portanto, a igreja de Deus estará no aposento alto da era de pedra angular para receber a fé e pela fé o poder de Deus. Ao receber a sua adoção ou a redenção do corpo, onde em seguida teremos todo o poder como Cristo manifestado no corpo eterno e glorioso. Portanto, há uma etapa gloriosa para a igreja do Senhor Jesus Cristo para receber o poder de Deus pela fé neste tempo final. Sendo que a igreja é um templo espiritual, a era de pedra angular é a parte do lugar santíssimo desse templo espiritual.
Assim como Deus veio na coluna de fogo, veio em Espírito Santo ao tabernáculo que Moisés construiu e habitou no lugar santíssimo, em cima da arca do pacto, sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro, o qual também encontramos no capítulo 16 de Levítico, versículos 1 ao 3. Logo também vemos lá no templo que o rei Salomão construiu, o qual, quando o dedicou, do mesmo modo como Moisés tinha dedicado o tabernáculo, assim, quando Salomão dedicou o templo que construiu para Deus lá em Jerusalém, Deus veio e desceu naquela coluna de fogo, nessa nuvem de glória, e habitou no templo, lá no lugar santíssimo, no meio dos 2 querubins de ouro e dos 2 querubins de madeira de oliveira. Porque esse é o lugar santíssimo, é o lugar para a morada de Deus no templo, correspondente ao tempo em que seja esse templo dedicado a Deus. Assim, o tabernáculo foi dedicado por Moisés e a coluna de fogo veio. Assim, o templo que o rei Salomão construiu foi dedicado e a nuvem, a coluna de fogo veio e entrou no templo. E assim também será na dedicação do templo espiritual de Cristo. Quando a glória de Deus virá, Deus em toda a sua plenitude virá para habitar no lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era de pedra angular. Esse é o lugar de morada de Deus. Esse é o lugar de repouso de Deus. Esse é o lugar para as 2 oliveiras, para os 2 querubins de ouro, os ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, e da presença do Senhor no meio dos 2 querubins e dos 2 anjos, ou das 2 oliveiras, ou dos 2 ungidos, de Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14, e do Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 14. Tudo isso é para a igreja do Senhor Jesus Cristo deste último dia, no aposento alto da era de pedra angular, no templo espiritual de Cristo, que é sua igreja. A humanidade verá o poder de Deus manifestado na igreja do Senhor Jesus Cristo, como também foi visto no ministério de Cristo há 2000 anos atrás, e como foi visto no tempo dos apóstolos, e como foi visto no tempo dos diferentes mensageiros, como São Paulo, que foi o primeiro mensageiro da igreja entre os gentios, e dos demais mensageiros, e do ministério do Espírito Santo no reverendo William Branham, o qual foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Por isso ele falou da vinda do Messias, da vinda de Cristo vindo com seus anjos, e os seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias para o último dia, pelo qual a igreja do Senhor Jesus Cristo sobe ao aposento alto da era de pedra angular, para esperar e para receber o poder de Deus, para receber a adoção física que será a nossa transformação. E quando nós tivermos o novo corpo, teremos a plenitude de Deus em nós e a plenitude do poder de Deus. Por isso, estejamos preparados, porque tudo isso se cumprirá quando estiver sendo vista o cumprimento da visão da tenda. Essa manifestação será a manifestação da terceira etapa que o reverendo William Branham viu, que ocorrerá na igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa de pedra angular, do aposento alto, da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Para mim foi um grande privilégio estar com vocês aqui nesta introdução do tema da Escola Bíblica do próximo domingo. A Igreja de Deus recebendo o poder de Deus pela fé. Se houver alguma pessoa aqui presente ou em algum país que ainda não recebeu Cristo e queira recebê-lo nestes momentos, porque Deus lhe abriu o coração para entender, para crer, pode fazê-lo nesses momentos e estaremos orando por você, para o qual já pode passar aqui na frente ou onde você se encontra nesta ocasião. Daremos alguns momentos, alguns minutos para a oração pelos que receberão Cristo como seu único e suficiente Salvador. E as crianças de 10 anos em diante também podem chegar aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Deus tem muitas pessoas em todos os países e está chamando-as neste tempo final para colocá-las no seu corpo místico de crentes e prepará-las para a adoção física que há de vir em breve para os crentes em Cristo no último dia, no qual nós vivemos e pelo qual aqueles que ainda não receberam Cristo também podem recebê-lo. Podem vir aos pés de Cristo para que sejam colocados no corpo místico de Cristo, que é o seu templo espiritual, a sua igreja. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nos diferentes países nesta ocasião. Com nossos rostos inclinados e olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo com todas as pessoas que estão escutando nesta ocasião. Olhe aqueles que receberam Cristo como Salvador e receba-os no Teu reino. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Aqueles que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu na minha alma. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Quero viver contigo eternamente no Teu reino. Faça uma realidade em minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora vocês que receberam Cristo como seu Salvador, me perguntarão, quando podem me batizar? Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por isso, todos podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador.
O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Porém, no batismo na água, nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Por isso é que o batismo na água é tão importante no nome do Senhor Jesus Cristo, como o efetuavam lá os apóstolos no tempo de São Pedro, São Paulo, Tiago, João e os demais apóstolos, entre os judeus e também entre os gentios. E as pessoas continuam crendo em Cristo, recebendo Cristo como Salvador, sendo batizadas na água no nome do Senhor Jesus Cristo, como os crentes em Cristo faziam há 2000 anos atrás. Portanto, todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, com corpos eternos, imortais, corpos glorificados, como Ele prometeu. E nós estaremos no rapto ou no arrebatamento da igreja e na ceia das bodas do Cordeiro, na casa do nosso Pai Celestial. E para mim foi um grande privilégio estar com vocês aqui hoje, nessa introdução ao tema do próximo domingo, do estudo bíblico que nós teremos aqui, com a ajuda de Deus. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, também sobre mim. Nos acompanhe no caminho, nos leve em paz aos nossos lares e nos ajude a todos. Sempre nos abra as Escrituras e o nosso entendimento para compreendê-las. Que nos dê pensamentos de meditação para meditarmos sobre o que nós ouvimos e o que nós ouviremos no próximo domingo, com a ajuda de Deus, na escola bíblica que teremos no próximo domingo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que todos continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E até no próximo domingo, com a ajuda de Deus, quando estarei aqui novamente com vocês, através da internet do satélite Amazonas, com todos vocês dos diferentes países e nos diferentes países. Que Deus lhes abençoe, que continue desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.